Olá pessoal, estamos aqui novamente para trazermos mais uma aula de criminologia. Esta é a aula número 3 e vamos falar um pouco dos fatores sociológicos, biológicos e também psíquicos que podem ser aí causas para o cometimento de algum crime, tá? Então, essa é a aula número 3, como eu já falei, tem bastante matéria aí para estudarmos hoje e vamos lá então. Nesta aula número 3, vamos falar um pouco sobre a sociologia criminal, psicologia criminal e sobre a biologia criminal. Nós trataremos aqui sobre alguns assuntos cujas fontes e as bibliografias estão no final desse curso, tá? Então, ao final do curso, na última aula, nós disponibilizaremos aí a bibliografia e as fontes virtuais da onde foram tiradas todas essas matérias desse curso de vocês. Mas nós vamos continuar aqui nessa aula número 3 falando sobre esses assuntos e falaremos que a etiologia criminal, então, é o estudo sobre a origem das causas e dos fatores dos delitos. E por ser a criminologia uma ciência interdisciplinar, ela se utiliza dos modelos que é a biologia criminal, psicologia criminal e a sociologia criminal. Vamos falar sobre os transtornos psíquicos e doenças mentais e orgânicas, começando pelo oligofrênico. O oligofrênico é aquele indivíduo que ele tem um nível de retardamento mental. Então, toda vez que você ouvir falar a respeito do oligofrênico, você vai lembrar que ele é um indivíduo que ele tem um nível de retardamento mental. E esse nível de retardamento, ele varia um pouco. Ele vai do mais leve ao mais profundo nível de retardamento. Então, na verdade, precisa saber, quando nós sabemos que um indivíduo tem um nível de retardamento, que ele é um oligofrênico, nós precisamos saber aí então qual é o nível desse retardamento mental do indivíduo. Então, o indivíduo que tem um nível leve de retardamento mental, ele tem um quociente de inteligência que vai entre 50, 55 e 70, tá? Um nível mais moderado de retardamento mental tem o quociente de inteligência que é de 35, 40 e 50, 55. Varia entre esses números. Um nível mais grave tem o quociente de inteligência que vai entre 20, 25, 35, 40. Já um nível mais profundo tem o quociente de inteligência que vai de 20 a 25 ou 25 aí, esse nível de quociente. Então veja só, o oligofrênico, como já dissemos, tem alguns níveis de retardamento e os níveis são esses que colocamos aí, tá? Vamos falar um pouco então a respeito das pessoas, né, do indivíduo que sofre algum tipo de delírio, tá? Então, esses indivíduos têm alguns crimes aí, algumas questões criminológicas associadas a esse indivíduo. Veja só, não é um estudo profundo a respeito de tudo isso. É só para você ter uma noção geral de todas essas características desses indivíduos, dos crimes associados a esses indivíduos. Se você quiser se aprofundar, é claro, existem literaturas que você deve pesquisar, procurar, comprar, ler para entender melhor. Mas, para a sua prova, não precisa se aprofundar tanto assim. Para a sua prova, você precisa saber distinguir o que é um delírio, o que é uma demência, paranoia, esquizofrenia. Você precisa saber a esse respeito, distinguir cada um deles aí, pelo menos de forma mais básica, para você compreender pelo menos um pouco para fazer a sua prova. No final vamos responder algumas questões e você vai ver como é que cai na sua prova. Mas vamos lá. A respeito do delírio, normalmente associa-se a pessoa que sofre desse transtorno crimes contra as pessoas, podendo ir de lesões corporais a homicídio. Ou seja,
Aquela pessoa que sofre delírios, ela pode cometer alguns crimes aí. Existem alguns crimes associados a essa pessoa, que pode ir de lesão corporal leve até lesão corporal mais grave, ou até mesmo um homicídio, tá? Então, que fique bem claro que nós estamos dizendo que pode, não significa que essa pessoa necessariamente vai sair cometendo crimes por aí. Pode acontecer, pode ocorrer, tá? Existe um outro caso que são as demências, e normalmente associa-se a pessoa que sofre desta doença a alteração no comportamento ou na personalidade, podendo se tornar agitado, desinibido, apático, isolado, inadequado e agressivo. Então são aí alguns sintomas que podem acometer essas pessoas. Na esquizofrenia, ela incapacita o sujeito para valorar a realidade, bem como para governar retamente a sua própria conduta, e nos seus crimes eles acabam agindo sozinhos, tá? Podem aí cometer crimes cruéis, aí, crimes atrozes. Mais uma vez eu estou dizendo que podem, né? Não estou dizendo que eles saem por aí cometendo crimes assim, mas pode acontecer, tá? No caso da paranoia, é um criminoso em potencial, pelo menos é o que diz a criminologia, tá? O paranoico é um criminoso em potencial, tem uma desconfiança permanente e enxerga o mundo como um lugar ameaçador. São hipersensíveis, podendo se ofender sem motivos, e tem dificuldades de manter vínculos afetivos, tá? Então são aí alguns dados que devemos guardar aí. A respeito do transtorno bipolar, vamos guardar aí alguns dados também a respeito do transtorno bipolar. O transtorno bipolar do humor, antigamente denominado de psicose maníaco-depressiva, é caracterizado por oscilações ou mudanças clínicas de humor. Estas mudanças vão desde oscilações normais, como no estado de alegria e tristeza, até mudanças patológicas acentuadas e diferentes do normal. Como episódio de mania, hipomania, depressão e um misto entre esses episódios aí. Podem cometer suicídio na fase depressiva ou na fase maníaca, cometer delitos sexuais ou homicídios, tá? Vai acompanhando aí comigo essa leitura aí. Bom, existe o transtorno também da ansiedade ou os neuróticos, né, como assim conhecidos. Todas as pessoas são neuróticas, tá? Para começo, nós devemos entender que todas as pessoas elas são neuróticas, tá? Uns têm um alto nível e outros um baixo nível de neuroticismo. Inicia-se geralmente na infância. São transtornos leves, não causam ruptura da realidade, porém pode levar o indivíduo a cometer delitos contra patrimônios, se envolvendo em rixas e dentre outros. Então aí são as questões que envolvem aí os neuróticos, tá? Vamos falar também um pouco aqui a respeito dos transtornos sexuais. Então, quanto aos transtornos sexuais, nós vamos lá agora. Falando sobre os transtornos sexuais, nós temos as disfunções sexuais, temos os transtornos da identidade sexual e temos a parafilia. Bom, estão relacionados às disfunções sexuais os transtornos do desejo sexual, da excitação sexual e os transtornos orgásmicos, tá? Já nos transtornos da identidade sexual, é a falta de harmonia entre o sexo biológico e o sexo psicológico, despertando um desejo de mudança de sexo. Já na parafilia, tem os transtornos de maiores relevâncias na criminologia, tá? São tipos de parafilia: o exibicionismo,
o fetichismo, o sadismo, o masoquismo, também o travestista e o voyeurismo, também a pedofilia, que faz parte aí da parafilia. Você pode aí no arquivo em PDF que nós temos aí para vocês baixar, estudar cada um destes, tá? Para ir se aprofundando um pouco mais. Mas aí a pedofilia ela é muito conhecida, né? De todos nós. Você pode estudar um pouco mais a questão da pedofilia, mas não deixe de estudar sobre todos os outros. Estamos aqui, por enquanto, só citando que cada um desses tipos aí fazem parte da parafilia, tá? Continuando, temos o transtorno do controle dos impulsos, que é a cleptomania, piromania, ludopatia, oneomania e o transtornos explosivos intermitentes, tá? Então vamos falar um pouco da cleptomania, que é o impulso em furtar coisas de que não precisam e geralmente insignificantes, sentindo-se alívio após o furto. Agem sozinho quem comete esse tipo de delito e por impulso e em alguma das vezes devolvem o objeto do furto. É um transtorno muito comum em mulheres, tá? Temos a piromania, que é o incendiário. É uma pessoa que provoca incêndios por prazer. E normalmente esse transtorno aí acomete homens, tá? A ludopatia é o impulso por jogos e apostas de forma incontrolada, prejudicando sua vida e de seus familiares. Então aquele que não tem controle, tá, para o jogo. Então temos também a oneomania, que é a compulsão em comprar, chegando às vezes a perder totalmente o controle da situação. E alguns chegam a pedir ajuda médica ou a grupos de apoio, tá? Temos o transtorno explosivo intermitente, conhecido como pavio curto. Quem sofre desse transtorno acaba em momentos de raiva agindo de forma agressiva e desproporcional à situação em si, pois tem uma enorme dificuldade para controlar seus impulsos agressivos, tá? Esse é o famoso pavio curto. Temos também a psicopatia, tá? Que é o indivíduo que tem uma personalidade antissocial. Então esses indivíduos insociáveis são egoístas, rudes, irresponsáveis, impulsivos e não sentem culpa e são incapazes de aprender com experiências ou repressões. São narcisistas, incapazes de se arrepender e estão satisfeitos com suas condutas. Estes então são os psicopatas. Existe uma fórmula aí do comportamento criminoso, tá? E essa fórmula foi desenvolvida por Abraham Sen. E ela foi desenvolvida com o intuito de explicar a gênese do ato criminoso. E a fórmula está aí na tela, eu vou ler aqui para vocês. Então existem alguns fatores condicionantes para que o indivíduo possa cometer o crime. Então existem as tendências criminais, que vêm da personalidade do agente, a situação global, que são fatores situacionais, e a resistência mental e emocional, que está ligada aos valores morais do indivíduo. Então a fórmula, né, tá aí na tela de vocês. É interessante saber quem é o autor dessa fórmula, porque pode aí cair no seu concurso público, tá? Vamos falar também das pessoas que têm o ego fraco. Essas pessoas quase não têm vontade própria, são fáceis de serem influenciados. Normalmente os delitos praticados são por influência de terceiro, já que ela tem uma facilidade aí de ser influenciada. O mimetismo, esse daqui cai bastante em concursos públicos, tá? Então consiste
em se espelhar ou imitar um modelo ou estilo de vida. Normalmente, adolescentes são os mais vulneráveis, tendem a praticar delitos se espelhando em outras pessoas. Vamos guardar bem esse aí. Inclusive, tem uma questão dessa no concurso público de 2013 da Polícia Civil, também para investigador aí de polícia. Vamos ver aqui o desejo de lucro imediato. São pessoas que procuram ter seus desejos realizados sem muito sacrifício. Procuram ter uma vida fácil, são ambiciosas e imediatistas, encontrando na criminalidade uma forma de conseguirem o que querem e da forma que querem, tá? Vamos lá para mais algumas pessoas, alguns casos aí. E logo mais estaremos falando da biologia criminal. Então vamos lá. Então vamos para o fenômeno da notoriedade, que são pessoas que estão sempre à procura de status, um lugar de destaque e fazem qualquer coisa para isso. Elas podem desencadear um lado criminoso nessa busca de viver sempre em evidência. Bom, muitas pessoas conhecem alguém assim, eu já ouviu falar, né? É bastante comum até, pessoas desse tipo, tá? Rebeldia ou espírito de rebeldia pode começar na adolescência e continuar na fase adulta. Procuram viver suas próprias regras em detrimento às regras que regem a sociedade. Então veja só, o espírito de rebeldia ele começa na adolescência, ali onde os adolescentes procuram viver suas regras, né, sua própria forma de conduta, em detrimento às regras impostas pela sociedade, né? E passando a vida adulta, eles continuam agindo dessa forma, né? São os denominados anômicos. Vamos continuar aqui falando sobre a biologia criminal. Então, vamos lá. Os aspectos físicos, fisiológicos e psicológicos como condições naturais do homem criminoso é a ocupação da biologia criminal. Estudando o crime como um fenômeno individual, entende-se que a conduta delitiva é consequência patológica, é alguma disfunção ou transtorno orgânico. Os fatores somáticos que influenciam a criminalidade, segundo Luiz Flávio Gomes, é o sexo, a idade, a raça, o rito cerebral e a genética. Vamos agora para as áreas de investigações biológicas, tá? E a primeira dela é a antropometria. Alpone Bertillon foi um grande responsável pelo crescimento da antropometria, criando a bertillonagem, um complexo sistema de medidas corporais onde media-se a estrutura, o comprimento da cabeça, o dedo médio e outros, somados à fotografia da pessoa do delinquente. Esses poderiam ser identificados, sistema adotado pela polícia e pelos presídios. Olha só. Então a bertillonagem era um complexo de medidas corporais, que media-se o dedo médio, media-se o comprimento da cabeça e algumas outras coisas associadas à fotografia da pessoa, e ela poderia identificar o indivíduo, tá? Esse sistema foi adotado pela polícia e pelos presídios. Quando nós vemos até mesmo em filmes as pessoas que vão presas e ali elas tiram foto de perfil, tiram foto de frente. Esse é o sistema da bertillonagem, tá? Vamos falar um pouco da antropologia, diretamente relacionada às ideias de Lombroso. Já falamos sobre Lombroso, não vamos falar novamente, né? Observa-se os aspectos do homem em constituição física, os fatores endógenos e a atuação do delinquente no meio físico e social. Vamos continuar aqui. Biotipologia. Procura-se uma relação entre o tipo físico do indivíduo e seu caráter, uma correlação morfopsicológica. Então existem aí algumas subdivisões, tá,
tipológicas para biotipologia. Então vamos à primeira delas. Endomorfo. Essas pessoas têm pouca tendência à criminalidade. Têm facilidade de acumular gordura corporal, possuem ossos largos, quadris e coxas grandes, rostos redondos, os braços e pernas costumam ser curtos, pele suave e com pelos. Esses aí são os endomorfos. Tem os mesomorfos, que tendem a cometer crimes violentos, que têm tipo atlético, apresentam peito largo, tronco longo e estrutura muscular sólida. Vamos ao terceiro tipo aqui, que é o ectomorfo, tá? Podem se tornar criminosos precocemente. Tem aparência magra e esguia, com baixo nível de gordura, possui braços e pernas compridos, músculos longos e finos, rosto pequeno e com nariz afilado. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco da neurofisiologia, que é o ramo da medicina que correlaciona a clínica do paciente com os sinais elétricos gerados pelos exames complementares, tá? Então, dentro desses exames, que são inúmeros exames, nós podemos colocar aqui o eletroencefalograma, o mapeamento cerebral e alguns outros aí, que está no slide de vocês, e vocês podem continuar aí lendo, tá? Então vejam só, essas questões costumam cair pouco no concurso, mas é bom nós sabermos, tá? Então vamos falar sobre a endocrinologia. É o estudo das glândulas de um modo geral. Observa-se que um desequilíbrio hormonal pode ser causa de transtornos na conduta do indivíduo e em sua personalidade. A endocrinologia comprova a influência da atividade hormonal no temperamento e caráter do indivíduo. Então, tá aí uma influência, né, no caráter do indivíduo, uma influência então hormonal aí, podendo causar algum transtorno à conduta do indivíduo. Vamos falar sobre a bioquímica, e verifica-se a influência de certas substâncias no comportamento humano, como por exemplo, déficit de minerais e vitaminas, hipoglicemia, alergias, contaminantes ambientais como chumbo, mercúrio e outros, e ainda fatores térmicos, acústicos e por aí vai. Então são todos fatores aí que podem influenciar no comportamento humano. E a questão da genética criminal, que procura identificar a relação entre anomalias genéticas e a propensão para o crime. Vamos continuar, só que desta vez falando sobre sociologia criminal, tá? Sociologia criminal relaciona as causas do crime à sociedade, tendo a solução dos problemas na reforma das estruturas sociais. Então, a sociologia criminal, ela acaba relacionando as causas dos crimes aí com as questões sociais, tá? Então nós já falamos que o pai da sociologia criminal é o Enrico Ferri. Não falaremos, não nos estenderemos aqui também. E alguns fatores no âmbito sociológico poderão contribuir para um propenso delito. Fatores como desorganização familiar, reenculturação, promiscuidade, falta de educação e escolaridade, fator econômico e religioso. Tudo isso pode influenciar aí, tá? Então estamos falando sobre a sociologia criminal. Bom, pessoal, voltem, reestude, que quando eu voltar agora, vamos falar um pouco sobre as questões que caem no concurso de vocês, questões anteriores, tá? Até já. Questão da Polícia Civil de 2013, prova de investigador de polícia, a questão número 1. Dessa vez eu coloquei
as questões aí na tela, né, para vocês acompanharem também a leitura. Tá? Então vamos lá para a questão número 1. A ciência que estuda a criminogênese é chamada de: letra A, ciência política; letra B, ciência pública; letra C, sociologia individual; letra D, etiologia criminal; e letra E, ciência jurídica. Bom, essa questão aqui está logo no comecinho dessa aula de hoje, né? Nós começamos falando realmente sobre a ciência que estuda a criminogênese e ela é chamada de etiologia criminal. Então, se você voltar a sua aula lá no comecinho, você vai ver que lá no seu slide está falando sobre essa questão. Começamos falando sobre ela assim que começamos essa aula número 3. Então tá lá, vocês podem voltar e podem conferir, tá? Nós vamos ler a questão agora. Também é de investigador de polícia 2013, prova da VUNESP, e essa é a questão número 16, tá? Dessa prova. E ela diz assim: criminologicamente falando, entende-se por mimetismo. Então aqui nós estamos falando a respeito do mimetismo, tá? Então, alternativa A diz assim, que o mimetismo é a exposição dos órgãos sexuais em público para o fim de obtenção de prazer. Alternativa B diz que é o desvio reiterado de comportamento do indivíduo adulto diante das leis, como se ainda fosse adolescente. A letra C diz o seguinte: a reprodução de um comportamento delituoso por meio de imitação. A alternativa D diz que o mimetismo é a ausência ou diminuição da vontade própria em favor de terceiros. E a letra E diz que o mimetismo é o impulso que acomete um indivíduo a participar de jogos de azar. Então, se vocês voltarem lá à aula, verificarão que o mimetismo, então, é a reprodução de um comportamento delituoso por meio de imitações. Então, por hoje é isso aí. Até a próxima aula, a aula de número 4. Valeu!